Olá, tudo bem? Vamos para a quarta e última aula sobre intervalos numéricos e hoje vamos falar sobre exercícios. Se você tem gostado aí das aulas, das explicações, deixe o seu curtir aí, o seu comentário e se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre matemática e as matérias do ensino médio para você poder aprender e colocar em prática, né, nos vestibulares, nas provas que você for fazer. Hoje, como vai ser dois exercícios, a gente vai falar de dois exercícios, então eu vou procurar ser bem calmo nos exercícios, tá? Porque exercício é a parte mais importante, tem que entender a aplicação daquilo que é da matéria, né? Então tem que ser bem explicado para que você possa entender o que cada exercício está falando e o resultado dele, certo? Então vamos começar aqui com um da FGV de São Paulo, certo? Diz assim o exercício: sejam os intervalos A aqui aberto, né, menos infinito até o 1 fechado, B de 0 aberto até o 2 fechado e C de menos 1 até 1, os dois fechados. O que ele quer saber então nesse exercício? Ele deu os três conjuntos aqui, tá? Intervalos, três intervalos. E ele quer o intervalo resultante do que? De C, que é esse intervalo aqui, unido com A intersecção com B. Então o que a gente tem que fazer primeiro? Tá vendo? Tá em parênteses aqui. A gente resolve ele primeiro, para aqui sair um resultado dessa intersecção aqui, para depois fazer a união com C. Tá certo? Então aqui eu já vou mostrando aqui para vocês, eu já fiz, e vou mostrando como é que foi feito, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro ele está pedindo aqui para interseccionar o A e o B. Então o A é o quê? Vai desde menos infinito até 1. Então lá, infinito à esquerda até chegar no 1, contando 1, que 1 é fechado, certo? Então esse aqui é o elemento A representado graficamente, para você entender. Agora vou fazer o mesmo com o B. O B é o quê? É os elementos entre 0 e 2, sendo que o 0, como está aberto, não pertence ao intervalo, o 2 sim, fechado. Então é maior que 0 e menor ou igual a 2, certo? Como é que faz a intersecção? A gente viu na aula passada. Intersecção são os elementos, o quê? Que fazem parte dos dois conjuntos, certo? Então se a gente até bater aqui, ó, que parte de elementos fazem parte tanto do A quanto do B? Como o A vai até 1, aqui do 1 até o infinito à esquerda, e o B vai do 0, né, sem contar o 0, maior que 0, e até chegar no 2. Então aqui, depois de 1, a gente não pode contar mais, porque esse só vai até 1. Então o limite aqui é 1, né? 1 está interseccionando esse, tanto o A quanto o B. Está nos dois. O elemento 1. E até onde? Esse intervalo B, ele chega até próximo de 0, mas não conta o 0. Tá vendo que o 0 está aberto? Então até o 0, do 1 até perto de 0, são os elementos que fazem parte tanto do A quanto do B, que é essa intersecção aqui, certo? Deu para entender? O 1 faz parte aqui do A e do B, e como depois do 1 não tem mais nenhum elemento no A, então 1 é o limite, certo? Aqui. E aqui, ó, não tem mais nenhum elemento para trás aqui do B. Do 0 para trás não tem, nem chega no 0, né? Porque o 0 está aberto. Então, a intersecção entre A e B seria do 0 aberto até o 1. Depois do 1 só tem em B e antes do 0 só tem em A. Tá certo? Então, a intersecção entre A e B é o 0 aberto até o 1 fechado. Achamos a primeira parte aqui, intersecção de A e B. O que o exercício quer? Ele quer a união entre essa intersecção que a gente acabou de fazer, que é aqui, ó, intersecção de A com B, que é esse aqui, unido com C. A gente já viu que a união é o quê? É a junção dos dois intervalos, certo? Então a gente vai pegar aqui o C, ó. Lembra aqui o C, ó? Tá vendo aqui o C? C é igual a
os dois fechados, menos 1 e 1. Então aqui, ó, menos 1 até o 1, tá certo? E aqui o A interseccionado com o B, que a gente acabou de fazer aqui, ó, vai estar aqui, ó. Vai do 0 aberto até 1 fechado. Então a união vai ser o próprio elemento C, né? O elemento, porque a união vai ser o próprio elemento C, certo? Que é do menos 1 até o 1, porque a intersecção entre A e B está dentro desse intervalo C, tá? Porque chega até 1, que também tem no C, e o 0 aberto também está dentro desse aqui. Então, unindo os dois vai acabar sendo C mesmo. Então, a união do C com o A interseccionado com o B é o próprio C, que é entre menos 1 e 1. Então, esse intervalo aqui seria menos 1 e 1, que é a alternativa B. Tá certo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês colocam aqui nos comentários sobre esse exercício. Mas é isso, a gente fez a intersecção entre A e B, correto? Aí deu esse elemento aqui, deu esse intervalo aqui, a intersecção entre A e B. Agora a gente pegou o C e uniu com o A e o B e acabou sendo o próprio C, porque o A interseccionado com o B está dentro desse intervalo C, numericamente. Então, ficou menos 1 e 1, que seria a alternativa B. E fechado, certo? Porque os dois elementos estão contidos aqui no intervalo. Então, vamos lá para o segundo exercício. O segundo exercício é da UFJF de 2012. Diz assim o exercício. Defina-se o comprimento de cada um dos intervalos A e B, ou qualquer um, o A e B fechado, ou os dos dois abertos, ou um lado fechado e outro aberto, ou um lado aberto e outro fechado, como sendo a diferença de B menos A. Então o que ele está falando aqui? Vamos entender. O comprimento de cada um dos intervalos. Então, porque ele vai pedir o comprimento aqui embaixo, tá vendo? Então o que ele fala aqui? Como é que a gente acha o comprimento? A gente pegando o elemento B e fazendo menos o elemento A. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pegaria o número que está em B e faria menos o número que está em A. Esse seria o comprimento do intervalo, certo? Então, por exemplo, só para você entender aqui, o primeiro intervalo aqui, dados os intervalos M, se a gente fosse fazer desse intervalo M aqui, seria o quê? B menos A. O comprimento desse intervalo M seria 10 menos 3, certo? Vai ser 10 menos 3. Esse seria o comprimento do intervalo, que no caso seria 7. Tá certo? Então, só um exemplo, mas não é isso que o exercício está pedindo. É só para você explicar só para explicar para você o que significa o comprimento. Tá correto? Então vamos lá. Então, nós os intervalos M igual a entre 3 e 10, ambos fechados. O N é entre 6 e 14, ambos abertos. E o P é entre 5 fechado e 12 aberto. Tá certo? Aqui, é representado aqui. Então, o que o exercício quer? Ele quer o comprimento do intervalo resultante de M intersecção com P unido com P menos N. Tá certo? É igual o quê? Então, vamos devagar aí. Vamos ter que fazer três exercícios, né? Na verdade, 3 contas aqui. Primeiro, M interseccionado com P. Depois, P menos o elemento de N. E depois, os resultados disso, a gente une os dois, tá? Une esses dois. Aí, o resultante disso, a gente vai fazer essa continha aqui, B menos A. Não se assuste, uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos interseccionar entre M e P. Tá aqui o M, a gente já viu aqui, ó, entre 3 e 10, ambos fechados, então os dois fazem parte aí do intervalo. Tá certo? O P, o que é? O 5 fechado e 12 aberto. Então o 5 é a bolinha pintada aqui, que o 5 pertence ao intervalo, o 12 não. Então vai chegar bem perto do 12, mas o 12 não faz parte. Tá certo? Então como é que faz a intersecção que a gente já viu antes? É o que? É os elementos que fazem parte tanto de M quanto de P. Então, ó, do 3 até o 5 só faz parte de M, certo? Não tem P. Então não vai entrar aqui na intersecção. 5, ó, faz parte tanto de P quanto de M. Então 5 vai começar aqui, ó, 5. Tá certo? E o restante aqui, ó,
12, ó, vai até o 12 o P. Só que o elemento M vai até o 10, tá certo? Então aqui, ó, vai só até o 10. Então depois do 10 não tem M, só tem P. Então o que tem em M e tem em P é do 5, que começa aqui, até chegar no 10. Então é isso que a gente fez aqui, ó, graficamente. Entre 5 e 10 são os elementos aqui que fazem parte da intersecção entre M e P. Então esse é o resultado da intersecção entre M e P. Tá certo? Qual que é a outra conta aqui agora? P menos N. O que seria P menos N? A gente não viu subtração aqui? Mas seria o seguinte, a gente vai tirar os elementos que tem os elementos que tem N, a gente vai subtrair de P. Então, tudo que tem N, a gente tira de P. Tá certo? A gente tira do P. Então vamos ver aqui, o P é entre 5 fechado e 12 aberto, e o N é entre 6 aberto e 14 aberto. Então vamos dizer o seguinte aqui, ó, tá vendo? Ó? Do 6 aberto até o final do P aqui, que até passa do P, o conjunto N, vai tirar. Então é o seguinte, daqui pra frente não vai ter mais, está subtraindo o N de P. Então não vai ter mais essa parte toda aqui, certo? Então vai do quê? Que parte que não faz parte aqui? O P. O 5. Ó, o 5 aqui, ó, entra porque não tem, o N não tirou o 5. Então o 5 continua aqui. E ele vai o quê? Até começar aqui esse conjunto. Ó. Como o N não tem o 6, tá vendo que o 6 é aberto? Então vai do 5 até o 6. Porque só tem elementos aqui maiores que 6. Então até o 6 não tem o N ainda. O N não faz parte do 6. Depois do 6 até chegar quase no 14, o N faz parte. Então o 6 não faz parte do N. Então do 5 até o 6 são os elementos que sobraram aqui dessa subtração, de tirar o N do P. Deu para entender mais ou menos? Depois de tudo? Certo? A gente tirou todos esses elementos aqui, ó. Daqui até aqui, tiramos daqui. Então sobrou o quê? Do 5 até o 6. Para frente do 6, tirou. Porque esse elemento vai até o 14, tá? Até quase no 14. Então essa subtração, tirando N de P, ficou um intervalo entre 5 e 6, fechados os dois, né? Então a gente já fez as duas contas. A intersecção entre M e P, que deu um intervalo de 5 até o 10, os dois fechados, e a subtração de tirar N de P, que vai só do 5 até o 6. Agora a gente vai ver como é que termina o exercício, certo? Agora, o que ele pede aqui? A união dessas duas contas que a gente fez anteriormente. Então aqui, ó, aquele intervalo 5, M intersecção com P, aqui é o resultado dele aqui, e o resultado de P menos N aqui embaixo, ó. O que ele pede agora? Para unir, união entre esse e esse. A gente viu união já, né? Que é somar os dois praticamente, né? Juntar os dois. E como o 5 e o 6 já fazem parte da intersecção entre P, MP, então a união entre esses dois conjuntos vai ser esse próprio intervalo aqui entre 5 e 10. Tá certo? Então vai ser aqui, ó. M intersecção com P unido com P menos N, que é o que perde aqui, é igual ao que? 5 até 10, ambos fechados. Então esse é o resultado final que a gente chega de intervalo. Então vamos ver lá o que o exercício pede. O que ele falou primeiro lá? Que o comprimento de cada um dos intervalos funciona como? A gente faz o elemento B, que é o segundo elemento, menos o A, que é o primeiro elemento. Então como é que seria o intervalo resultante disso? Seria entre 5 e 10. Então como é que a gente resolve isso? A gente pega o B, que é o 10, e faz menos o 5, que é o A. 10 menos 5 vai dar 5. Alternativa C, aqui do exercício da UFJF de 2012. Então o comprimento desse resultante todo aqui, desse intervalo resultante, é 5. Tá certo? Se você gostou aí do vídeo, entendeu a explicação, dá o seu curtir. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos
Se tiver alguma dúvida, escreve aí embaixo para a gente pode estar tirando as suas dúvidas. Um abração e até a próxima matéria.